Advertência: a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada. E os seres orgânicos imperam no digladiamento, na digladiação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo de que se constitui a vida, que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver, não vale nada. Porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza. E se desorganizando, mais e mais o sofrimento nos vem tragando. É como a maré, sempre contra a maré, dentro do mar revolto, e assim estas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa por estas tempestades feitas por não saber viver, e fica o vivente a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer da vida, e fico o vivente neste crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor desesperado, neste sonho de lágrimas, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. Introdução. Nesta obra estão todos os ensinamentos do princípio e fim do mundo, ditados pelo racional superior para administrar os conhecimentos racionais. Em que se baseiam esses conhecimentos racionais? Baseiam-se na personalidade verdadeira. Nos conhecimentos racionais estão todas as bases do Ser Supremo a tudo e a todos, para dar a conhecer a todos de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. É Espiritismo? Não. Espiritismo é esse enigma que todos sonham que possuem, mas nunca provaram nem poderão provar. Por isso é Espiritismo, coisa ou causa em experiência. E onde existem as experiências, estão os enigmas. Portanto, o Espiritismo é enigmático e o racional não tem enigma. Racionalmente, todos os enigmas são solucionados claramente, lapidadamente e solidamente. Espiritismo quer dizer experimentando, em experiência, espertos, espetando, exploração, sempre com duas intenções, boa e má. Explicação que não dá conta do profundo ser da matéria.
ficando em experiência sempre, sem solução, por conservar todos os mistérios, todos os enigmas e todo o encanto. Eis a razão dos sofrimentos e o pranto. Quem vive em experiência não chega à razão nem às conclusões das coisas. Espiritismo, filosofia, coisa em que ninguém pode se fiar. Quem navega em experiência não sabe se está certo ou não. Espiritismo e um barco sem rumo são a mesma coisa, porque ignoram e fazem mistério de suas origens e mantêm os mistérios de tudo. Portanto, o Espiritismo é um toque para alertar todos de que existem os habitantes desse imenso vácuo e de outras paragens, além e muito além desse vácuo. Por isso, o Espiritismo está no singular, razão porque nunca passou disso. Então, nós, do astral superior, viemos aqui guiar todos, esclarecer a todos esses mistérios, desencantar todos, provar o porquê de todas essas confusões e comprovar o porquê de tudo e por tudo. Portanto, os conhecimentos racionais dados por nós, habitantes do astral superior, são conhecimentos reais do porquê dessa vida, do porquê desse mundo, do antes do ser de tudo que compõe esse mundo e do porquê todos desconhecem a sua origem, do porquê da vida, de tudo e de todos. Isto somente é possível nos conhecimentos racionais, no que é racional, na pureza e na verdade das verdades, e não assim como aí vivem à mercê do Espiritismo, que por ser uma coisa em experiência, reúne todas as falsas verdades. O que vive em experiência não está com a verdade, e sim tem uma partícula de verdade. Essa partícula de verdade é que anima a todos nessas experiências de espiritismo e coloca todos em dúvida com a falsa fé, porque a fé é do falso condutor. Se a fé não fosse do falso condutor, ninguém seria traído por ela. Se a fé valesse e resolvesse, todos venceriam com o poder da fé e ninguém sofreria. Não haveria sofrimento, porque todos com a fé resolveriam tudo de bom, de bem ou de mal. Por a fé ser um enigma aí desse encanto, é que vivem mantendo o sofrimento e o pranto, pois se ela valesse, ninguém sofreria. Todos usam a fé e o poder dela para todas as formalidades, para todos os efeitos e para todas as soluções. Se a fé valesse, não haveria miséria de todos os tamanhos, de todos os quilates, nem sofrimento. Mas por ela não valer, é que todos sofrem. Sofre o rico, sofre o remediado, sofre o que tem e quem não tem. Se ela resolvesse, nada disso existiria, e por não resolver, é que tudo isso existe. Portanto, os conhecimentos dados pelo racional superior são conhecimentos racionais, são muito diferentes dessa balofestia,
onde tudo é balofo. Só existe na palavra, mas na realidade, nada. Muitos conhecimentos férteis virão com o andamento da elaboração racional dada pelo racional superior. E assim, todos, cada qual na sua categoria, os habitantes da Terra, os habitantes do espaço, que é esse imenso vácuo, os habitantes de outras paragens e os habitantes do astral superior. Todos chegarão lá, mas vamos devagar, aprendendo todas as lições dos correligionários da elaboração racional. As dúvidas são de quem não conhece e, com o decorrer da escrituração, todas as dúvidas desaparecerão. Porque o que é racional é completo e o que é ciência é do encanto e incompleto. Estão acostumados à ciência do encanto, e a ciência do encanto é cheia de dúvidas. Precisam notar bem que o que é racional não tem dúvidas, mistérios, enigmas, nem encanto. Desvenda tudo com a verdade. Portanto, o que é racional está acima de tudo e de todos. E a ciência do encanto e dos encantados está abaixo de todos e de tudo, porque são criações dos filósofos que ficam filosofando. Será ou não será? Filosofia feita pelos encantados, que não sabem o que fazem e que não sabem o que faz, deixa todos em dúvidas. Por isso, vivem todos duvidando de tudo, de todos e de si mesmo, por viverem sob essa filosofia científica criada, inventada e forjada pelos habitantes da Terra. Seres enigmáticos, matéria sem solução, que deixa todos em dúvidas, como aí vivem até hoje, duvidando de tudo, sem solução alguma, e dizendo: no mundo tudo é ilusão e nada mais.